Fala aí, pessoal. Vim gravar essa aula sobre checklist operacional. Essa aula é muito mais voltada para os meus alunos, mas eu pensei, bem, por que não deixar todo mundo ficar sabendo sobre esse assunto que é tão importante? Então eu vou disponibilizar não só essa aula, mas também um arquivo, esse arquivo aqui, olha, para você baixar e ter aí ou no seu computador, ou faz como eu, imprime, que é o seu checklist operacional. Sabe às vezes que você opera e simplesmente não faz nem ideia do que está operando? E aí você tomou um stop, daqui a pouco surge a mesma operação, você não prestou atenção que está acontecendo a mesma operação, que te acabou de te dar stop, você opera e toma stop de novo. Então, tudo isso você resolve fazendo o checklist operacional. Vai aparecer ali na tela, à medida que eu for lendo, qual é cada uma das perguntas que você tem que fazer no checklist operacional, mas é interessante que você tenha isso aqui em mãos para acompanhar essa aula, tudo bem? Ou no computador, bota no monitor do lado e acompanha essa aula. Se você estiver vendo no telefone, pausa a aula, faz o download do arquivo, imprime e refaz a aula, ou simplesmente assiste aí e depois faz tudo isso que eu estou falando. Bem, o checklist operacional funciona da seguinte forma, são 10 perguntas que eu criei para que você responda todas as vezes que você for operar. Então, você vai operar uns minutinhos antes, obviamente, você tem que estar sacando que vai ter uma operação, porque você não pode fazer a coisa no susto, não é verdade? E à medida que você for fazendo, à medida que você for usando isso daqui, fica muito por osmose, sua cabeça funciona muito automaticamente para essas 10 perguntas. Você vai raciocinar como eu faço, e os alunos mais experientes fazem, você raciocina isso tudo muito rápido. Então, olha só, o checklist operacional pergunta assim, ó, qual é a tendência do mercado? Para os meus alunos, vai perguntar qual é a tendência do nosso indicador. Então, se você não é meu aluno, você se pergunta, como está aí na tela, qual é a tendência do mercado. Para o meu aluno, ele vai perguntar qual é a tendência do indicador. O indicador está alto, está neutro ou está baixo? Que é a mesma coisa da tendência, a diferença é que o meu aluno ele tem uma ferramenta para identificar isso. Daí você marca ali, ó. Vou marcar ali, ó. A tendência do mercado, então, tendência de alta. Marquei em tendência de alta. Pergunta 2. Que tipo de entrada de operação você fará? Exemplo, eu vou fazer uma operação agressiva ou conservadora. Toda a estratégia, não importa o que você está aprontando por aí, não importa. Toda a estratégia, toda a técnica, ele tem sim como separar coisas agressivas e operações conservadoras. Sei lá, se você está fazendo tape reading, ou scalper, ou médias móveis MACD, ou a minha estratégia, não importa. Todas você tem sim como separar. Se você nunca realizou sobre isso, para tudo, para de botar teu dinheiro em jogo e vai entender o que é uma operação conservadora e o que é uma operação agressiva, tá bom? Mas basicamente, a conservadora geralmente é a favor da tendência e a agressiva é geralmente contra a tendência. Se a tendência for neutra, se o nosso indicador para os meus alunos for neutro, então aí a gente normalmente tem uma operação mais agressiva, mas aí, na minha estratégia, vai depender muito de onde você vai entrar na operação. Se você entra mais atrasado, com um delay, ela é conservadora. Se você entra muito rápido, ela é agressiva. Estou falando, por exemplo, da continuidade de tendência, né? Pergunta 3, continuando com as nossas... Então aqui, ó, conservadora ou agressiva. Na primeira operação, vai de acordo com o seu perfil, né? Com o que você está fazendo. Não tem tanto problema ainda. Então vamos continuar. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta pergunta: qual período de pregão está essa operação? Isso é importante. A gente está falando, então, de período matinal, do período do meio do dia ou período da tarde. Essa informação é muito importante. Vamos lá para 4. Você já operou esse gráfico hoje? Importantíssima essa pergunta. Eu estou operando, sei lá, o gráfico de 5 minutos. Eu estou operando o gráfico de 1 minuto. Eu estou operando o gráfico 21 REMCO. Você já operou? É a sua primeira operação do dia? Você já operou? Se for a primeira operação, beleza. Olha, eu ainda não operei. Então a gente estaria assim em alta. Aqui dependendo muito do que a resposta para lá. Então vou botar conservadora. Aqui de manhã eu vou botar a operação na pergunta 3. Período da tarde, que eu estou agora na tarde. E então a 4. Eu ainda não operei esse gráfico. O mercado está em alguma região ruim marcada por você? Lembra dessa aula? Primeira aula que eu dei aqui para vocês. Se você não viu essa aula, pare e vai ver. Aquela aula de pregão lateral, mercado lateral, importantíssima aula. Então, está no pregão ruim, no momento ruim? Se tiver, responde sim, senão não. Se for no gráfico REMCO, você está operando o dobro do dobro do dobro. É dentro dessa região que você vai operar? Assistir essa aula? Vai assistir. Se sim, marca sim. Se não, é não. Tudo bem. Continuando. Então, por enquanto, o mercado tem alguma região ruim marcada? Não, não está.
Perdão, eu botei sim, mas é não. Então volta, é não. Não, para mim, por enquanto, olhando ali para cima o outro monitor, não tá. Vamos para a pergunta 6, volta lá para 6. Olha só, a 6 agora pergunta: em qual setor dessa região ruim os preços estão oscilando? Se a pergunta, obviamente, anterior for respondida de sim, você, com base na aula de mercado lateral, responde a 6. Se não passa, não precisa responder. Vou dar um exemplo. Naquela aula sobre o mercado lateral. Então lá você marcou sim, está marcado por mim uma região ruim. A pergunta 6 pergunta: em qual setor? É o setor superior? É o setor do meio? Ou é o setor inferior? Porque com base nisso você sabe a operação que você tem que fazer, né? Compra para subir, vende para cair, no meio não faz nada. Então a 6 depende muito da 5, da pergunta 5. 7. Você já sofreu algum stop loss nessa região do gráfico? Por quê? Se você falar que sim, e aí você está respondendo, o objetivo é que as respostas nunca sejam as mesmas, né? Porque senão você está só batendo em cima da mesma tecla, principalmente se tiver tido prejuízo. Se for lucro, eu acabei de fazer uma operação, ela deu lucro, estou respondendo tudo de novo, e a resposta é tudo igual, é boa chance de a operação de novo dar lucro, né? Agora, prejuízo, estou respondendo tudo igual, o mercado está igual, eu vou arriscar de novo, tomando prejuízo de novo? Então toma muito cuidado. A 7 elimina bastante essa possibilidade de você não entender que tem que fazer tudo diferente para uma próxima operação. Então a 7 fala: você já sofreu stop? Se é sim, pode parar, você para na 7. Você nem continua. Se aquela operação for no mesmo gráfico, lembra que a gente perguntou, já operou esse gráfico hoje lá na 4? E aí junta a 7 fala: mas você já tomou stop? E você fala sim, então acaba na hora a sua vontade de operar, porque simplesmente a coisa vai desandar, né? 8. O mercado está declaradamente em movimento lateral, mais um reforço do que eu acabei de falar nas perguntas anteriores em relação ao mercado lateral. Se sim, é para você entender que a pergunta 6, que fala qual é o momento desse mercado lateral? É na base? Então eu preciso esperar para aparecer uma compra. É na parte superior? Então eu vou operar uma venda. É no meio dessa região? Ela está bem no meio? Não vou fazer nada. Tá bom? Vamos para outra. O mercado está não, a outra a gente já fez. Vamos para 9. Qual momento do mês você está vivendo? Isso daqui é espetacular. O momento do mês é o seguinte, olha só. O momento do mês diz assim: você está no início do mês? É início de mês? Então, no início do mês, a gente pode sim operar de forma mais agressiva, aceitando certos riscos que, por exemplo, um final de mês não te permite. Vamos supor que eu estou gravando esse vídeo para você no finalzinho desse mês. Faltam 3 dias para acabar o mês. Eu vou fazer uma operação agressiva? Eu vou fazer uma operação repetindo todas as perguntas e eu acabei de ter prejuízo? Eu vou fazer uma operação com, sei lá, 300 pontos de stop? É tudo que você não quer, é o momento do mês operar errado. Então, no começo do mês, de forma mais agressiva, você é ok. Cauteloso, o que é o cauteloso? O seu mês está no 0 a 0. Ou o mês passado foi um mês 0 a 0, ou até mesmo no prejuízo. Esse mês está no lucro, mas não te permite ainda meter muito essa vontade de ser agressivo, operar que nem louco. Você está cauteloso. Então, você marca ali, olha, estou cauteloso. Com base nisso, você começa a entender se aquela operação que você vai fazer é cara a crachá, saca? Pergunta 9. Que mês você está vivendo? Qual é o momento? Estou agressivo. A operação é agressiva? Ok. Pô, mas eu estou defensivo, eu estou defendendo esse mês. O meu lucro se eu estou no final do mês. Ou o meu 0 a 0 se eu estou no meio do mês, o mês está difícil. Mas a operação que eu estou olhando agora é uma operação agressiva. Cauteloso ou defensivo, operação agressiva. Você vai fazer? Você entende que você tem que organizar a tua casa para querer operar o teu dinheiro? Antes disso, é só loucura. Antes disso, é só você estar sendo dominado pelo fascínio de operar na Bolsa de Valores. Mas o resultado vai ser desastroso, você vai perder o seu dinheiro. Então toma cuidado. Vai responder as perguntas. Vamos para a última pergunta. Pergunta 10. Existe algum cenário econômico ou político influenciando diretamente o mercado? Essa pergunta é muito importante, principalmente porque nós, operando aqui no mercado brasileiro, estamos sempre vivenciando algum tipo de problema em relação a isso. A galera que opera mais no mercado americano se ligaria mais em operar, por exemplo, par de moeda, né, com a China ou algo assim, porque aí sim vai influenciar, atualmente está influenciando. Então, você responde sim. Por quê? Sim. Se você respondeu tudo, você começou a responder todas as perguntas respondidas, e a operação que você acabou de fazer, e principalmente teve stop, ela, na pergunta 10,
foi sim, a gente pode atribuir que o stop da tua operação foi levado a esse cenário por conta do mercado estar sendo influenciado por algo macro, pela nossa política, pela nossa economia. Então, a próxima operação que você vai fazer no mesmo dia, se o cenário não mudou, você já não faz. Porque se o cenário está sendo aflitivo para a sua operação, por que você vai operar de novo no mesmo lugar, com o mesmo erro, que você não tem culpa do que os Estados Unidos está fazendo com a China, mas o seu operacional, aquela operação, ela está sofrendo as consequências. Então, não teima, não opera de novo. Se você marcou que não, quer saber? Nada não está acontecendo nada não, a gente está num momento normal, que geralmente a gente vive sim um momento que a resposta é sempre não, mas esporadicamente existe um sim para a gente marcar ali. Se a resposta é não, então tá, é como se a pergunta 10 não existisse, né, na sua sequência de perguntas, mas na próxima operação você de novo. E tem algum cenário, você olha a pesquisa, vai ver nas notícias, tem algum cenário acontecendo? Sei lá, o nosso presidente falou alguma coisa, o nosso mercado está sofrendo alguma coisa, as ações, se você está operando ações, tem algum cenário naquele setor daquela ação que está sofrendo com a alta do dólar ou com a baixa do dólar? Se for sim e o resultado for stop, você simplesmente não opera mais e fala, quer saber? Eu vou esperar uma nova oportunidade. Gente, checklist operacional é uma das coisas que eu mais faço para operar e recomendo que você faça por aí, porque sem isso você simplesmente está só brincando com o mercado. Se você quer colocar um rumo na tua vida, se você quer fazer isso daqui de forma profissional, você precisa urgentemente usar o checklist operacional, definir como está sendo o mercado, definir como foi a operação anterior, como está sendo a operação agora, para que você não fique simplesmente teimando e cometendo os mesmos erros e tentando usar uma ferramenta para um momento que a coisa não está funcionando, usar uma operação para um momento que ela não está funcionando. O checklist operacional vai realmente te ajudar muito por aí. Então imprime isso daqui ou coloca no seu computador, como for. Sempre que surgir uma operação, para rapidinho. Coisa de segundos, porque nem demora. Como eu falei, com o passar do tempo, isso até mesmo fica automático na tua cabeça. Você não precisa nem olhar para a folha. Então você faz rapidinho o checklist de 1 a 10, responde as perguntas, opera. Deu certo? Responde de novo para ver se o cenário é igual. Se o cenário for diferente, você, quem sabe, diminui a quantidade de contratos e tudo mais. Se tomou stop e o cenário é igual, as respostas foram iguais, evite operar, evite errar, o que já te mostrou que não deu certo. Valeu e até a próxima. Opa! Vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá, dou dicas, crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para a galera que está realmente interessada em estudar e aprender. O link direto para você acessar está aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá.